Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e tem muita coisa aqui para a gente falar, hein? Hoje a gente teve dois sorteios, o sorteio da Copa Sul-Americana e também o sorteio da Copa do Brasil. A gente já conhece aí os adversários do Vasco, né? O Vasco até se deu bem nesse sorteio da Copa do Brasil, com todo respeito ao adversário, né? Porque, enfim, a gente não tá em condição de desmerecer adversário algum, mas poderia ser muito pior. A gente vai falar sobre isso aqui e a gente vai falar também sobre Dimitri Payet, que não joga mais pelo Vasco, né? E hoje o CEO da SAF do Vasco, né, o Carlos Amodeu, confirmou que o Vasco está tentando a rescisão de contrato com o meia francês. O CEO da SAF do Vasco também falou sobre reforços e você vai ouvir aqui nesse vídeo. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, que hoje o dia foi bastante movimentado, meus amigos. Tivemos dois sorteios, né? Tivemos dois sorteios, um da Copa Sul-Americana e o outro da Copa do Brasil. E a gente começa falando aqui sobre Copa Sul-Americana, porque o Vasco já conhece o seu adversário nas oitavas de final, caso o Vasco elimine o Independiente del Valle do Equador. Vai ser duríssimo, né? Vai ser duríssimo esse jogo contra o Del Valle. Mas, caso o Vasco passe pelo Independiente del Valle do Equador, o Vasco vai enfrentar outra equipe equatoriana. O Mushuc Runa será o adversário das oitavas de final. Os duelos contra o Independiente del Valle estão previstos para as semanas dos dias 16 e 23 de julho, sendo o Vasco mandante no segundo jogo, decidindo em casa contra o Del Valle. Já as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Mushuc Runa, caso o Vasco avance, estão previstas para as semanas dos dias 13 e 20 de agosto. Então, o Mushuc Runa do Equador será o adversário do Vasco, caso o Vasco passe aí pela equipe do Independiente del Valle. É um adversário também acessível, né? Caso o Vasco passe aí do Del Valle, o Vasco tem tudo para avançar até as quartas de final da Copa Sul-Americana. Aliás, essa Copa Sul-Americana é uma competição muito fraca, né? As equipes são fracas. Uma pena que o Vasco é uma das equipes fracas também, né? Então, não dá para confiar no nosso time, infelizmente. Mas, além do sorteio da Copa Sul-Americana, tivemos também o sorteio da Copa do Brasil hoje à tarde. E o Vasco conheceu também o seu adversário. O Vasco vai enfrentar o CSA de Alagoas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quando eu disse no início do vídeo que o Vasco se deu bem no sorteio, é porque o Vasco pega uma equipe que hoje disputa a terceira divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, o CSA eliminou o Santos, né, na competição, mas é uma equipe da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco poderia ter enfrentado, ter sido colocado de frente contra uma equipe muito mais forte. Por isso, com todo respeito ao CSA, o Vasco se deu bem nesse sorteio, né? O Vasco vai enfrentar o CSA. Os jogos serão disputados entre as semanas do dia 30 de julho e 6 de agosto. E o mando de campo da primeira partida é do CSA, ou seja, jogo de ida em Alagoas, jogo de volta em São Januário. O Vasco decide em casa. Até nisso o Vasco também deu sorte nesse sorteio aí da Copa do Brasil. Vamos ver aqui os confrontos definidos, para vocês verem como tinha bicho-papão, né, no sorteio da Copa do Brasil. Os confrontos ficaram definidos da seguinte forma: ó, São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia,
Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco da Gama, Corinthians e Palmeiras, clássico já nas oitavas de final da Copa do Brasil, e Botafogo contra Red Bull Bragantino. O Vasco pegou o adversário mais acessível, né? Podemos dizer assim. Acho que era Retrô, CRB e CSA, o que todo mundo queria pegar. E o Vasco enfrenta o CSA. Vamos lá, né? Acho que o Vasco é o favorito e tem a obrigação de passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Após o sorteio da Copa do Brasil, o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeu, conversou com a imprensa. Ele falou sobre Dimitri Payet, sobre Felipe Coutinho e também sobre reforços. A gente começa ouvindo ele falar sobre Felipe Coutinho, que segundo ele é um jogador que o Fernando Diniz conta e o Vasco quer renovar. E na sequência ele fala também sobre Dimitri Payet, confirma que o Vasco está tentando a rescisão de contrato com Dimitri Payet, que não joga mais pelo Vasco. Confira só. A importância do Felipe Coutinho, ele é um atleta que nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por óbvio, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade dele aqui no Vasco. É provável uma rescisão ou uma renovação de empréstimo? O que seria mais viável? O empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele. Já tem uma definição em relação ao Payet também, que também tem um contrato depois da janela, ou ainda não? O contrato do Payet ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. Tá aí, papo encerrado praticamente sobre Dimitri Payet, e Carlos Amodeu falou sobre a busca do Vasco por reforços, né, nessa janela de transferências para, enfim, reforçar essa equipe aí comandada pelo Fernando Diniz. Confira só. Um trabalho conjunto que tem sido feito pela comissão técnica, com a gestão técnica, com a área de scouting, onde o perfil de atletas e as posições que a gente necessita já estão definidas. O trabalho tem sido realizado, está sendo mapeado todo o mercado para isso, né? Então nós já temos um outro diálogo, uma outra consulta sendo realizada, né, para que a gente possa, no momento oportuno, aprofundar essas negociações e chegar, quem sabe, a conclusões positivas, reforçando o nosso elenco para a segunda parte da temporada. Agora, é importante dizer, a gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, que o clube vive esse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, todos os eventos que aconteceram ali atrás, que fizeram com que a gente esteja nessa situação econômica bastante sensível, né? É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia, então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante nessa janela. Nós faremos reforços, sim, dentro da nossa capacidade, da responsabilidade que a gente tem dentro do orçamento, de cumprir o orçamento e honrar os compromissos que a gente assume, né, para reforçar o nosso elenco. Mas é fundamental a gente ter essa transparência. Por óbvio, o nosso torcedor não gosta de ouvir isso, o torcedor sempre gosta de ouvir que ele pode esperar grandes contratações, mas a gente precisa ter a responsabilidade de agir com honestidade com o nosso torcedor para não criar uma falsa ilusão que depois não vai se realizar e nós vamos ser cobrados e o torcedor vai ficar frustrado também. Tá aí, né? Deixou claro que não vai fazer grandes contratações, mas que vai mapear aí para reforçar a equipe. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui!